Bom é louvar o Senhor, bom é cantar louvores ao nome do Senhor. Nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor, que vai dar seguimento ao nosso estudo no Evangelho de Mateus. Então, Danilo está encarregado de trazer a palavra. Guilherme, perdão. É tanta confusão que a gente faz aqui com essa história de escala. O Danilo vai pregar só à noite. Então, quem estava com expectativa vai ter que esperar até a noite, né, Danilo? Guilherme, perdão, Guilherme vai nos dirigir aqui no estudo. Deixa eu abençoar. Amém, irmãos. Bom dia a todos. Então, como o pastor falou, a gente vai dar seguimento, continuidade no Evangelho de Mateus. Vou te pedir então para abrir sua Bíblia em Mateus 12. Capítulo que nós já iniciamos na semana passada. Hoje nós vamos continuar. Não vamos ainda até o final de Mateus 12, mas avançaremos um pouco mais nesse capítulo. Bom, Mateus 12, nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 37. Então, vou te pedir para acompanhar na sua Bíblia, Mateus 12, a partir do versículo 15, que vai dizer assim: Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: Não seria este, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Esse não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso, digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Tornem a árvore boa, e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Amém. Amém, irmãos. Esse é o nosso texto nessa manhã. Vamos pedir a direção de Deus
nessa palavra, feche seus olhos. Ó Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, agradecemos a Ti pelo privilégio que o Senhor nos concede de termos diante de nós a revelação do Senhor. A Tua palavra para nós, a Tua verdade, que tanto, ó Deus, nos ensina, nos instrui, nos corrige, nos permite, ó Deus, conhecer os caminhos da vida, conhecer, ó Deus, os Teus propósitos e o Teu querer para nós. Então pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco mais uma vez nessa manhã. Fale conosco, ó Deus, por intermédio da Sua palavra. Queremos ser transformados por Ti, queremos, ó Deus, ser moldados pelo Senhor. Então, ó Deus, que o nosso coração nessa manhã seja um coração ensinável, um coração, ó Deus, que está aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Que os nossos ouvidos estejam de fato atentos ao Senhor e que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, para que sejamos, ó Deus, moldados, transformados por Ti. Ensina-nos, instrua-nos, guia-nos, ó Pai, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Uns poucos sentimentos são tão difíceis de lidar para o ser humano quanto o sentimento de rejeição, o sentimento de ser rejeitado. Esse sentimento diz respeito a uma necessidade que nós temos desde o começo da nossa vida, que é a necessidade de acolhimento, necessidade de sermos amparados, de sermos acolhidos. Quando nós nascemos, nós somos acolhidos ali nos braços da nossa mãe, dos nossos pais. E durante toda a vida nós precisamos desse acolhimento. Por isso que quando nós somos rejeitados, isso nos dói tanto, isso é tão difícil de lidar. E talvez você possa lembrar na sua vida algum momento em que isso aconteceu, talvez na sua adolescência, na época de escola, em que é muito comum que os colegas rejeitem aos outros ou excluam algum amigo ali na sala de aula, talvez isso já tenha acontecido com você, ou no começo ali dos interesses amorosos, onde acontece também diversas vezes rejeições, né? Talvez, quando você foi para o mercado de trabalho e não conseguiu passar numa entrevista de emprego e se sentiu rejeitado, ou talvez até mais à frente, quando seus filhos crescem e você sente que eles não te acolhem como deveriam, né? Que eles de alguma maneira te rejeitam também. Esse sentimento é um sentimento duro, né? Um sentimento difícil de lidar. E quando a gente olha para a vida de Cristo, a gente vê que Cristo, por diversas vezes, foi rejeitado. Não só isso, né? O profeta Isaías vai dizer lá em Isaías 53 que ele era o mais rejeitado entre os homens. Isaías 53, versículo 3. Um homem de dores, que sabe o que é padecer, ele sabe o que é sentir essa dor da rejeição, de ser deixado de lado, de não ser bem recebido. E o Evangelho de Mateus deixa isso muito claro para nós. A forma como os homens rejeitavam a Cristo, a forma como aquelas pessoas não aceitavam a vinda do Messias, a Cristo como Messias. Esse bloco que nós entramos aqui, desde o começo do capítulo 11, vai mostrar bastante isso. Mateus está enfatizando basicamente duas coisas aqui. Mateus enfatiza primeiro quem é Cristo. Ele expande um pouco mais esse entendimento de quem é Jesus. E Mateus vai dizer isso de diversas maneiras. Ele começa o capítulo 11 mostrando os discípulos de João Batista, né, você pode lembrar das últimas aulas, indo até Jesus para perguntar: tu és mesmo aquele que nós devemos esperar? Né, tu és mesmo o Messias prometido? E Jesus diz: olha o que vocês estão vendo, né, olhe para os sinais e vocês vão saber essa resposta. Então Mateus vai enfatizando ali quem é Jesus. Se a gente for lá para o versículo 27 do capítulo 11, Jesus vai falar sobre a forma como ele era aquele que veio do Pai, aquele que estava com o Pai e que conhece o Pai. Então Mateus mostra que Jesus e o Pai são um só, essa relação na Trindade, essa relação existente ali na Trindade. No versículo 30, Jesus vai mostrar como que ele acolhe os necessitados, como ele acolhe aqueles que estão sobrecarregados. E no capítulo 12, nós vimos na semana passada, nós vamos ver primeiro que Jesus é Senhor do sábado, nós vimos isso na última semana, ali no versículo 6, isso é enfatizado, e no versículo 8, no versículo 6 mostra que Jesus é maior do que o templo, e no versículo 8 mostra que ele é Senhor do sábado. Então você vê que diversas vezes Mateus está mostrando quem é Jesus, enfatizando aspectos diferentes da vida de Jesus.
Mas nesse bloco aqui, do capítulo 11 do 12, Mateus também vai mostrar que esse Jesus, que de fato era o Messias esperado, aquele que deveria vir, que haveria de vir, era também rejeitado pelos homens. Então, em diversos momentos, Mateus vai dizer isso. Se você for voltar no capítulo 11 e ver no versículo 6 desse capítulo, Jesus vai falar ali que muitos achariam nele motivo de tropeço, porque não o receberiam, não o acolheriam e tropeçariam quando o Messias viesse e não fosse bem recebido por eles. No versículo 18, Jesus vai mostrar que veio o Filho do Homem e as pessoas diziam que ele era um glutão, um bebedor de vinho, né, amigo de publicanos e pecadores, as pessoas rejeitando também a Cristo. E mais na frente, nós vamos ver aquele grupo bem conhecido de nós, os fariseus, né, os fariseus como um grupo de líderes judeus que instigavam o povo a se opor a Cristo, a rejeitar a Cristo. No capítulo 12, eles aparecem no versículo 2, no versículo 10 e especialmente no versículo 14, onde nós terminamos na semana passada a nossa última aula, a nossa exposição. Versículo 14 do capítulo 12, a gente lê que os fariseus, saindo dali, faziam o quê? Conspiravam contra ele. E qual era o objetivo deles? Procurando ver como o matariam. Então veja qual era o sentimento dos líderes judeus, dos fariseus daquela época em relação a Jesus. Tentavam encontrar formas de criar ali uma armadilha, fazer alguma coisa para matar Jesus. O ódio deles por Jesus era tão grande que eles queriam matá-lo, encontrar alguma forma de matá-lo. E o nosso texto de hoje vai trazer a continuidade desse episódio, a continuidade dessa ocasião, dessa situação. Qual foi a reação de Jesus diante disso? Diante dos líderes judeus buscando conspirar contra ele, buscando uma forma de matá-lo. O versículo 15, que foi o primeiro versículo que nós lemos, vai continuar dizendo: mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem à publicidade. Então veja o que Jesus faz. Quando os fariseus começam a conspirar contra ele, Jesus se afasta. Ele retira-se dali. E a gente vai ver que isso acontece diversas vezes. Não é verdade? Se você já leu os evangelhos, por vários momentos Jesus se retira. Jesus se afasta. Ele não tem essa necessidade de estar buscando as multidões. Pelo contrário, a gente vê que o próprio versículo diz isso, as multidões o seguem, né? Jesus se afasta e as multidões o seguem. E por que Jesus se afasta nessa situação? Bom, o texto diz, sabendo disto, sabendo da conspiração dos fariseus, ele procura um lugar destacado, um lugar tranquilo, um lugar onde aquela confusão toda não continuasse, não fosse adiante. Então Jesus sabia que ainda não tinha chegado a sua hora. Ainda não havia chegado o momento em que ele deveria ser entregue, em que ele deveria ser morto. Então Jesus evita aquela conspiração dos fariseus e se retira dali. Ele evita instigar mais ainda aqueles que conspiravam contra ele, numa demonstração ali de prudência da parte de Jesus, buscando um lugar mais tranquilo. Mas Jesus, o texto vai dizer, ele não se escondeu, ele não se isolou, ele não foi para dentro de uma caverna, cheio de medo, ele só se afasta dos fariseus e a multidão o segue. Muitas daquelas pessoas continuam indo atrás de Jesus. E a gente vai ver que Jesus não repreende essas pessoas. Jesus não diz para essas pessoas, não, olha, eu estou fugindo aqui dos fariseus, então fiquem por aí, não venham atrás de mim. Não, Jesus faz o quê? Recebe, continua colhendo. Porque Jesus sabia que aquelas pessoas eram pessoas necessitadas dele. O texto vai mostrar que Jesus curou a todos. Claro que todos aqui eram todos os doentes que estavam ali, né, que foram até Cristo buscando cura. E Jesus acolhe esses doentes, Jesus acolhe esses necessitados. Jesus mostra que o sentimento que prevalecia nele aqui nesse momento não era o medo dos fariseus, mas era a compaixão por aqueles que precisavam, a compaixão por aqueles que estavam carentes da sua ação, da atitude de Cristo em curá-los, ao curá-los. E é isso que Jesus faz. Desses muitos que o seguiram, a todos ele curou. Ou seja, Jesus era cheio de compaixão
era cheio de misericórdia. Não estava com medo dos fariseus, mas estava desejoso de cumprir a vontade do Pai. Mas ainda assim, Jesus pedia segredo. A gente vê que isso também acontece várias vezes nos evangelhos. Ele pede para que todos aqueles que ele curou não o expusessem à publicidade, não ficassem falando a esse respeito, mais uma vez, buscando essa prudência, para que os fariseus não acendessem ainda mais o seu ódio por Jesus, acendessem ainda mais a sua inveja por Jesus. E o que a gente vai ver em outros relatos do Evangelho é que esse pedido de Jesus para que as pessoas não falassem sobre ele não funcionava muito. As pessoas, mesmo assim, falavam, as pessoas não obedeciam muito isso que Jesus dizia. As pessoas saíam dali e começavam a comentar em diversos lugares que tinham sido curadas, até porque, imagina, como que aquilo era algo glorioso na vida daquelas pessoas. Pessoas que eram cegas de nascença, pessoas que não podiam andar, pessoas que eram mudas, e então elas eram curadas. Elas saíam dali e começavam a falar sobre aquilo. Outras pessoas mesmo, deviam perguntar, ué, mas como assim? Você era cego? Como é que você está curado? E as pessoas diziam, bom, Jesus me curou. Aquele profeta que está lá pregando na Galileia, ele me curou. Eu fui até ele, eu procurei a ele, e ele estendeu a mão para mim. Ele foi bondoso comigo, ele curou. Então as pessoas falavam de Cristo. Mas da parte de Cristo nós vemos que não era esse o seu desejo, não era esse o interesse de Jesus. Jesus não estava tentando promover a própria imagem, bem diferente dos famosos de hoje em dia, dos líderes de hoje em dia. Hoje a gente vê pessoas que buscam incansavelmente aumentar o número de seguidores nas redes sociais, se preocupam muito com a imagem que vão criar, que vão gerar, então tem que colocar aquela foto perfeita, aquele vídeo perfeito na internet, porque a imagem delas é o que está sendo promovida ali. Jesus não tinha esse interesse. Ele não estava preocupado com a imagem dele. Qual era a preocupação de Cristo? Qual era o interesse de Cristo? Era promover não a própria imagem, era promover o reino de Deus. Era instaurar o reino de Deus, trazer ao mundo o reino de Deus. E por isso ele pedia, olha, não exponham tudo isso à publicidade, mantenham o segredo. Então Jesus tinha esse interesse, evitar o sentimento nos fariseus, o sentimento de inveja, mas Mateus vai além. E vai dizer que essa ação de Jesus, essa disposição de Jesus de buscar o segredo, era também uma forma de cumprir as profecias, cumprir aquilo que havia sido falado no Antigo Testamento sobre o Messias, sobre aquele que haveria de vir. E é por isso que no versículo 17, Mateus vai dizer, ele vai retomar aquela fórmula clássica dele, quando ele diz, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Então isso é uma coisa que Mateus faz várias vezes. A gente vai lembrar qual é o objetivo do livro de Mateus. Quem lembra disso? Isso a gente falou lá nas primeiras aulas, A gente já está, se não me engano, na aula 25 ou 26. E nós falamos lá nas primeiras. O que Mateus queria revelar acerca de Cristo? Como que Cristo é revelado no Evangelho de Mateus? Alguém lembra? O que Mateus fala acerca de Cristo? Cada evangelho fala de Cristo de uma maneira, enfatiza Cristo de uma maneira. O nome da série já diz, Sim, o Evangelho do Grande Rei. Então Jesus, para Mateus, no Evangelho de Mateus, é enfatizado como o Grande Rei. Aquele rei que havia sido prometido, desde o Antigo Testamento. Mateus está enfatizando isso. Esse Cristo que veio, Jesus, ele era o rei prometido, ele é o rei prometido. Aquele que os profetas disseram que viria, aquele que foi prometido desde o Éden, que pisaria a cabeça da serpente. Esse que foi prometido em todo o Antigo Testamento é Cristo, é o rei do seu povo, é aquele que veio trazer o reino de Deus até nós, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui a gente vê mais uma vez Mateus indo de encontro ao seu objetivo, revelar Cristo como profeta, como o rei prometido. E, para isso, Mateus repete essa fórmula diversas vezes. E isso aconteceu para se cumprir o que foi dito. E isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Então, em diversos momentos isso aparece. Nós já vimos algumas vezes aqui para trás no livro de Mateus. E aqui, mais uma vez,
Mateus traz essa fórmula. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. E Mateus fala a respeito disso porque essa atitude de Cristo, de não buscar a publicidade, de não se expor tanto, era bem diferente daquilo que os judeus esperavam em relação ao Messias. Qual era a imagem que os judeus tinham a respeito do Messias? Como era o Messias que eles esperavam? Era um Messias imponente, né? Um líder militar que viria e quando ele chegasse, ele chegaria conquistando tudo e destruindo todos os seus inimigos. Na cabeça do judeu do primeiro século, quem era o inimigo que seria destruído ali? O Império Romano, né, que subjugava os judeus. Então, eles esperavam que esse Messias chegasse, destruindo todos os seus inimigos, fazendo aquele barulho, né, criando toda aquela situação ali, trazendo várias pessoas, montando um exército para destruir o Império Romano, para destruir os seus inimigos. Então, o Messias seria bastante barulhento, né, na ideia, na imagem dos judeus do primeiro século. Mas Mateus vai mostrar que não. Quando Cristo vem, ele faz diferente. Ele se destaca, ele se desloca. Ele vai para lugares desertos, recebe ali os necessitados, recebe os doentes, cura os doentes. Ele não faz esse alarde todo, ele não faz esse barulho todo. Ele é um Messias um pouco diferente do que os judeus esperavam. E aonde que está o erro aí? Está na forma como Cristo veio ou na expectativa dos judeus? Na expectativa dos judeus. E aí Mateus vai mostrar isso, quando ele vai citar o texto. O texto que ele cita está lá em Isaías 42, versículos 1 a 4. Mateus vai mostrar que o problema era a expectativa do povo. Nos versículos 18 a 21, vai dizer assim o texto que Mateus cita: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Então, Mateus traz esse texto mostrando como que Jesus, de fato, estava sendo o Messias prometido, estava de acordo com as profecias. O que o texto mostra aqui no versículo 18? Ele começa dizendo: Eis aqui o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem a minha alma se agrada. Primeira coisa, esse texto aqui vai mostrar pelo menos 5 coisas. A primeira, Jesus é aquele Messias aprovado por Deus, o Messias de quem Deus se agrada. Isaías vai falar diversas vezes do Messias prometido como servo, aquele servo que viria. Né, quase todo culto de ceia faz parte da nossa liturgia ler Isaías 53, que é conhecido como o capítulo do servo sofredor, né, aquele servo que viria. Em que sentido Jesus é servo do Pai? Jesus é servo porque ele veio cumprir toda a vontade do Pai. Ele veio em obediência ao Pai. O próprio Jesus fala isso lá em João 6, no versículo 38. Ele diz: Eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus veio cumprir a vontade do Pai, por isso ele é o servo, né, que Deus pode falar, que o Pai pode dizer: Eis aqui o meu servo, que escolhi. Então, Jesus é aquele designado pelo Pai, designado por Deus, para que viesse trazer a salvação ao seu povo. E ele é aquele de quem o Pai se agrada, a quem o Pai ama e aprova. A gente vê isso principalmente ali no batismo de Jesus, quando se ouve a voz do céu, né, eis aí o meu filho, né, de quem me agrado, e também no Monte da Transfiguração, quando mais uma vez o Pai fala: eis aí o meu filho de quem me agrado, a ele escutem, né, escutem a ele. Então, Jesus era aquele que andava em obediência ao Pai e aquele que era amado pelo Pai. Essa é a primeira coisa que a profecia de Isaías destaca. A segunda, Jesus, ele exerce o seu ministério no poder do Espírito Santo. E ele revela a verdade ao mundo inteiro. É o que vai dizer no final do versículo 18: Farei repousar sobre ele meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Então, principalmente no livro de Lucas, a gente vê isso muito enfatizado, né? Como que o Espírito Santo fazia parte do ministério de Cristo. Desde ali de o nascimento, quando o anjo Gabriel vai até Maria e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo,
e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então, desde o princípio, o Espírito Santo está fazendo parte do ministério de Cristo. Mais uma vez, no batismo, isso se torna muito evidente, quando o Espírito desce em forma de pomba sobre Cristo e então o leva ao deserto para ser tentado. A partir dali, o ministério de Cristo segue, inicia-se no poder do Espírito. Então, Jesus tinha o Espírito de Deus, e aqui vai dizer que ele anunciaria juízo aos gentios. Em que sentido? Essa palavra juízo, lá na profecia de Isaías, está escrito direito. No caso, Jesus viria falar sobre a vontade de Deus, a lei de Deus, para os povos de todo mundo. Os gentios eram aqueles que estavam à parte, fora do povo judeu. Então, Jesus viria mostrar a vontade de Deus. Jesus viria mostrar a lei de Deus, o juízo de Deus, revelar isso para todas as pessoas, tanto para aqueles que estavam perto, quanto para aqueles que estavam longe. Então, ele fala aí dos gentios. Terceira coisa que esse texto revela sobre Jesus: Jesus é manso e humilde. Aí no versículo 19, ele não entrará em discussões e nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Então, isso justifica aqui a reação de Cristo aos fariseus. Ele não entra num embate ferrenho ali com os fariseus, ele não entra numa briga acalorada, discutindo, batendo boca com os fariseus. Não, Jesus não era assim. O que ele faz? Ele se retira. Mesmo estando com a razão, ele se retira. Ele decide pelo silêncio, ele decide pela mansidão, ele decide não brigar naquele momento, mas se retirar. Ou seja, o objetivo de Jesus não era se impor, não era provar que ele estava certo, não era provar que ele tinha razão. O objetivo de Jesus era cumprir a vontade do Pai, cumprir fielmente o seu ministério. Então ele era manso e humilde, não entrará em discussões nem gritará. Então isso mostra também que o caráter do Messias era, de fato, aquele caráter demonstrado por Cristo. A quarta coisa que o texto vai mostrar é que Jesus era compassivo e misericordioso. No versículo 20 ele diz isso: ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. Então, como é que era o Messias que os judeus esperavam? Aquele que viria cheio de ira, destruindo todos que ele encontrasse pela frente, destruindo todos os seus inimigos. Mas Jesus era diferente. O objetivo de Cristo não era esse. Ele veio salvar os pecadores. Jesus veio salvar os necessitados, salvar aqueles que estão fracos, aqueles que carecem dele, aqueles que precisam da salvação. E o texto de Isaías traz duas imagens. Uma é da cana quebrada. Ele não vai esmagar a cana quebrada. Essa imagem para o judeu trazia essa ideia de fragilidade. A cana era algo frágil, algo que quebrava com muita facilidade. Se você lembrar, lá no capítulo 11, a nossa penúltima aula, Jesus vai perguntar acerca de João, no versículo 7. Jesus pergunta: o que vocês foram ver no deserto? Será que foi um caniço agitado pelo vento? O que Jesus queria passar com isso? Será que era uma pessoa frágil, algo frágil ali, sem força, um caniço? Então a cana traz essa imagem de algo frágil. E a profecia diz: Jesus não vai esmagar a cana quebrada. Jesus não vai desprezar aquele que está frágil, aquele que está fraco. E ele fala também do pavio que fumega. Jesus não apaga. A imagem aqui é de uma lâmpada, aquelas lâmpadas antigas. Se você já viu Aladim, esses filmes assim, mostra aquela lâmpada que ilumina na ponta, e ali tinha um pavio que absorvia o óleo que estava dentro da lâmpada. E quando aquele óleo ia apagando, aquele pavio também, a chama do pavio também perdia força. Ele se tornava um pavio que fumega, um pavio fraco, sem força. Então o texto vai dizer: Jesus ele não vai apagar de vez esse que está sem força, sem vida, esmorecendo, morrendo. Jesus não vai fazer isso. Então, no texto de Isaías, quem era essa cana quebrada, esse pavio que fumega? No texto de Isaías era o povo de Israel. A gente vai lembrar que Isaías profetiza antes do exílio. O povo estava ali cercado de outros impérios e outros povos mais poderosos do que eles. Então, como é que o povo se sentia? Impotente, fragilizado. Nós vamos ser destruídos. E Isaías mostra que, de fato, o povo iria para o exílio e ficaria ainda mais fragilizado.
ainda mais vulnerável ao poder daqueles impérios, daquele povo, daqueles outros povos poderosos que estavam ali ao redor de Israel. Mas Isaías vai dizer, olha, Deus não vai se esquecer de vocês. Deus não vai abandonar vocês nessa fragilidade, nessa fraqueza. Deus não vai pisar a cana quebrada, Ele não vai apagar o pavio que fumega, Ele vai restaurar vocês. Em Cristo, quem nós podemos dizer que é a cana quebrada, o pavio que fumega? Cada um de nós, irmãos, cada um de nós na nossa fraqueza, na nossa fragilidade. Nós sabemos que nesse mundo nós vivemos debaixo dos efeitos do pecado. E por conta dos efeitos do pecado, nós sofremos doenças, nós sofremos possibilidade da morte, nós sofremos com a tristeza, doenças da alma, a depressão, a ansiedade. Nós vivemos inimizades, confusões, nós sofremos com a maldade desse mundo. Nós estamos assim, diante dos efeitos do pecado, fragilizados, impotentes, fracos. Mas Cristo é aquele que não nos esmaga. Cristo é aquele que não nos destrói. Pelo contrário, Ele nos traz para si. Mesmo que nós sejamos uma cana quebrada, um pavio que fumega, mesmo que nós estejamos fracos, fragilizados, Cristo nos acolhe. Cristo não nos destrói, Ele nos ampara. E o texto vai dizer que Ele fará isso até que faça vencedor o juízo. Ou seja, além de não nos destruir, Cristo vem para vencer. E haverá um momento que a verdade dele, a lei de Deus, a vontade de Deus vai prevalecer nesse mundo. Vai prevalecer sobre o pecado. E nós que hoje vivemos e sofremos por conta dos efeitos do pecado no mundo, seremos resgatados por Ele, seremos amparados por Ele e venceremos com Ele, porque Ele fará vencer o juízo, Ele fará vencer a verdade, Ele fará vencer a sua vontade. Ainda que nós sejamos fracos, nós temos um Deus forte, nós temos um Deus que nos acolhe, que nos ampara e que é vencedor. Esse Messias manso e humilde, diferente daquele líder militar que os judeus esperavam, esse Messias é vencedor. Na sua mansidão, na sua humildade, ele venceu. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, e por isso nós também podemos vencer, se estivermos nele, se crermos nele, se formos resgatados por ele. Ele não nos destrói, ele não nos esmaga, ele nos acolhe, ele nos ampara. Amém, irmãos? Sim, pastor. Aproveitando para fazer um link em relação a essa questão da vitória de Cristo, de certa forma, a vitória de Cristo já foi consumada na cruz. Né? O reino de Deus não foi consumado, porque ele só virá a ser consumado quando Cristo vier, na sua glória. Sim. Então, a nossa visão bíblica do Apocalipse, para nós cremos que o milênio de Cristo é agora. Sim. E Cristo está reinando e a igreja deveria reinar com Cristo. De que maneira Cristo está reinando? Ele está reinando no sentido de que ele subjugou todos os inimigos, a morte, inclusive, o pecado, né? E a Bíblia diz que ele reina até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Sim. Agora, Cristo reina justamente, por isso que eu peguei aqui esse link, ele reina justamente através do estabelecimento do juízo, ou seja, da vontade de Deus, né, do propósito de Deus, da palavra de Deus, da lei de Deus. Sim. E a igreja só reina com Cristo quando ela também vive na verdade, quando ela anda no Evangelho. E, lamentavelmente, o que a gente percebe é que boa parte da igreja hoje não reina com Cristo. Muito pelo contrário, ela se submete ao reino desse mundo, porque ela abandona a diretriz do Evangelho e anda conforme o conceito desse mundo. Sim. Então, além dela não reinar com Cristo, ela ainda volta para debaixo do jugo do mundo e do pecado. Sim. Né? Por não obedecer à lei de Cristo, o juízo de Cristo. Sim. E isso é algo muito sério, né? Nós vamos ver mais à frente que não existe um meio termo. A gente vai chegar lá, mas de fato, a igreja que é chamada para vencer com Cristo, né, para reinar com Cristo, repetindo aqui para os irmãos que não escutaram, ela precisa fazer isso através da vontade
de Deus, né? Reinar com Cristo através da vontade de Deus, porque é dessa maneira que Cristo tem reinado hoje, estabelecendo o seu juízo, estabelecendo a sua verdade, a sua vontade. Então, somente quando nós nos submetemos a essa vontade de Deus, nós, como igreja, reinamos com Cristo e participamos disso que Deus está fazendo, dessa grande obra que Deus está fazendo de subjugar os seus inimigos, até que um dia Ele venha definitivamente e estabeleça definitivamente o seu reino por toda a eternidade. Então, nós, como igreja, precisamos nos submeter à vontade do Pai, nos submeter à vontade de Deus. Infelizmente, não é isso que nós vemos, irmãos, em muitos meios cristãos, mas é o que nós devemos buscar. Amém? Uma última coisa que o texto revela acerca de Cristo, a quinta coisa, é que Jesus é a esperança para o mundo. Então, não existe nenhuma outra esperança. Somente Cristo é a esperança para o mundo. Versículo 21, ele vai dizer que no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. No seu nome. Então, irmãos, Jesus é a nossa única fonte de salvação. Não existe nenhuma outra. Jesus é o nosso único resgatador. Ele é o nosso único rei. Ele é o nosso único Senhor. Lá em Atos, no capítulo 4, versículo 12, vai dizer que não existe outro nome pelo qual importa, né? Debaixo dos céus não existe outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Somente o nome de Cristo. Somente em Cristo nós encontramos salvação. Somente Ele subjuga o inferno, o diabo, os demônios. Somente Ele vence o pecado. Só Ele venceu o pecado. E é por isso que só nele nós temos a salvação para as nossas almas. Então precisamos estar em Cristo e fazer, como o texto diz, colocar nele a nossa esperança. Cristo é a esperança para o mundo, Cristo é a esperança para aqueles que estão perdidos em seus pecados, em seu sofrimento, nas dores desse mundo. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Esse é o nosso Messias. Ele é manso e humilde. Ele é a vida para aqueles que estão caminhando para a morte. Ele é a cura para aqueles que estão doentes. Ele é o alívio, é o descanso para aqueles que estão cansados. Esse é o nosso Senhor. Cristo é a graça de Deus manifestada a nós. Cristo é a bondade de Deus, a misericórdia de Deus manifestada a nós. Porque não existe salvação em nenhum outro lugar, somente em Cristo. Somente em Cristo. E essa verdade não é somente algo no campo da razão, existem também evidências que apoiam, que justificam essa verdade. E o ministério de Cristo traz essas evidências. O ministério terreno de Cristo mostra para nós essas evidências através das obras que Ele cumpria, através das obras que Ele fazia. E é isso que Mateus vai revelar daqui para frente, vai mostrar daqui para frente. O texto vai dizer no versículo 22 que trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo, e Jesus o curou. E o homem passou a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, o filho de Davi? Ora, diante daquele sinal, não seria esse o filho de Davi? Mateus vai mostrar que aconteceram diversas curas. A gente vai lembrar ali do versículo 15, que a gente falou ainda há pouco, né? Muitos seguiram a Jesus e a todos Ele curou. A todos Ele curou. Mas Jesus destaca essa cura. Desse homem que era endemoniado, e além de ser endemoniado, ele era também cego e mudo. Cego e mudo. E Mateus vai mostrar que Jesus cura aquele homem e também deixa claro aqui que Jesus expulsa o demônio, os demônios daquele homem. Irmãos, o povo esperava esses milagres vindo do Messias. O povo esperava que esses milagres viessem, que o Messias operasse essas coisas. Se você voltar no livro de Isaías, vamos ler rapidamente, se você quiser abrir nesse texto, Isaías 35, versículos 5 e 6 vai dizer assim, a profecia acerca da nova aliança vai dizer: então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Ou seja, as profecias apontavam para isso. Cegos veriam, surdos ouviriam, os mudos cantariam, os coxos paralíticos dançariam, saltariam de alegria.
Isso era esperado do Messias. E Cristo vem. Cristo vem e desfaz a ação do diabo na vida daquele homem. Ele expulsa aqueles demônios, ele cura aquela cegueira e aquela mudez. Jesus cura aquele homem. E diante dessa cura, começava a ficar inegável quem era Jesus. E o povo começa a questionar. Qual era o questionamento do povo? Olha, será que não seria esse o filho de Davi? Será que não seria esse aquele que nós estamos esperando? O Messias esperado? Essa era a constatação óbvia. A pergunta aqui, no original, não é uma pergunta retórica. Ora, não é óbvio que é esse o filho de Davi? A ideia que passa aqui é de uma dúvida mesmo. O povo estava questionando, será que é ele? Será que esse é o Messias que nós deveríamos esperar? Então, a dúvida aparece ali no coração do povo. Filho de Davi é um título messiânico, um título que o Antigo Testamento usa para falar do rei prometido, daquele que deveria vir. A gente vai encontrar lá em Salmos 132, 11 e 17, falando isso, que Jesus, que Davi recebeu essa promessa, que um de seus descendentes se assentaria no trono eternamente. Então, os homens esperavam esse, o filho de Davi, o rei prometido. E então, agora, com essas evidências, com os milagres acontecendo, o povo começa a se questionar. Será que é ele? Será que é esse o rei que nós esperamos? Mas é tão diferente do que nós imaginávamos. Ele não veio com um exército, ele não é um grande líder militar. Será que é esse que nós deveríamos esperar? O povo se questionava ali e, ao mesmo tempo, começava a crer, começava a se aproximar da fé em Cristo. Mas, nesse momento, quem aparece? Um grupo bem conhecido nosso, os fariseus. Os fariseus aparecem no texto. E Danilo comentava semana passada, que parece que os fariseus são seguidores mais assíduos de Cristo do que os próprios discípulos. Os fariseus estavam em todos os lugares ali, todos os momentos do ministério de Cristo. Os fariseus eram como se fossem os haters de Jesus. Já viu os haters? Hoje a gente tem, nas redes sociais esse grupo dos haters. O que eles fazem? Eles seguem aquela pessoa, aquele influenciador, acompanham absolutamente tudo que aquela pessoa faz e publica nas redes sociais. São seguidores ali fiéis. Mas para que eles fazem isso? O objetivo é criticar, é falar mal, é colocar um comentário lá para deixar a pessoa se sentindo mal. Esse é o objetivo dos haters. Na época de Jesus, logicamente, não tinha redes sociais, mas já tinha os haters, tinha os fariseus. Os fariseus faziam exatamente isso, acompanhavam tudo que Jesus fazia. Eles estavam ali em todos os momentos. Qual era o objetivo deles? Criticar. Era desacreditar o ministério de Cristo. E eles aparecem do nada, Às vezes a gente não espera que tenha um fariseu ali, quando a gente vai ver no texto, aparece um fariseu. Olha que interessante, no versículo 14, o que diz? Que os fariseus saíram dali. E no versículo 15 diz que Jesus se afastou. Então qual é a ideia que a gente tem? Foi fariseu para um lado e Jesus para o outro. E aí quando a gente vai lá para o versículo 24, estão lá os fariseus, Parece que brota assim da terra um fariseu, Aparece de trás da moita, opa, tem um fariseu ali. Então, os fariseus aparecem, de repente, eles estão aqui em todos os momentos, e eles aparecem aqui de novo. E como que deve ter sido, então, a reação dos haters, dos fariseus, diante desses questionamentos do povo? O povo estava começando a acreditar no Messias. Fala, será que não é esse? Será que não é ele que a gente tem que esperar? Será que ele é o Messias? O que os fariseus devem ter sentido? Inveja, ódio de Jesus. Então, eles se sentem na obrigação de dar uma resposta. Ora, a gente tem que responder esses questionamentos do povo, porque senão o povo vai acabar crendo que Jesus é o Messias prometido. Então, eles inventam uma justificativa. Eles inventam algo para justificar o fato de Jesus curar os doentes e expulsar demônios. Qual é a justificativa que os fariseus inventam ali? Versículo 24 vai dizer: mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Olha como os fariseus tentam desacreditar Jesus. Vamos, na psicologia a gente estuda um fenômeno que a gente chama de viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? O viés de confirmação é quando você tem uma ideia, essa ideia é muito sólida, e você não está disposto a abrir mão dessa ideia de maneira nenhuma.
E aí você passa a interpretar tudo o que acontece de acordo com essa ideia, com o objetivo de amparar, justificar a sua ideia. Então, pode aparecer uma evidência muito clara diante de você, contrária à sua ideia, mas você vai tentar inverter as coisas. Vai pegar só aquele fato que pode apoiar a sua ideia, ou vai interpretar de um outro jeito. Isso acontece demais, né? Então, a gente vê em época de polarização política, por exemplo, isso acontece muito, né? Um lado defendendo muito ferrenhamente as suas ideias e o outro argumentando, mas a gente vê que nenhum lado escuta o outro, porque cada um está tentando segurar, manter as suas ideias e aí tenta dar respostas. E às vezes a gente vê que essas respostas são até absurdas, né? Não faz sentido. E aí o outro lado fica revoltado, não, como assim? E aí diz, vai ler um livro, né? Você não pensa. Mas o que está acontecendo ali? É o viés de confirmação acontecendo. Cada um está preocupado em manter a sua ideia. E é isso que os fariseus estavam fazendo. Eles não estavam dispostos a abrir mão da ideia deles, de que Cristo não era o Messias. Então, eles precisavam interpretar aquilo de algum jeito, justificar aquilo de alguma forma. E a justificativa que eles dão é essa. Ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebul. Beelzebul era um demônio conhecido naquela região chamado Mestre das Moscas, né? Um ídolo, um deus daquele tempo, dos povos ali ao redor, que era chamado de Mestre das Moscas. Naquela região onde tinha muitas plantações, as pragas, os insetos, era uma coisa muito grave. Então, esse Beelzebul era conhecido por controlar todas as pragas. Ou seja, era, para eles, um dos demônios mais fortes que existia. Por isso que eles chamam aqui do maioral dos demônios. Jesus depois vai dar o nome certo, né? Vai falar que eles estavam dizendo que Jesus estava operando milagres através do poder de Satanás. E o que motivava essas pessoas, os fariseus, a dizerem isso? Não era a ignorância da parte deles. Não era simplesmente que eles não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. O que motivava os fariseus a dizerem isso era a maldade do coração deles. Eram os sentimentos pecaminosos que eles guardavam, de inveja, de ódio, de orgulho, de não querer reconhecer em Cristo o Messias, de terem medo de perder a influência que eles tinham sobre aquelas pessoas. Então, eram esses sentimentos pecaminosos que motivavam essa fala dos fariseus. Não era um equívoco de interpretação, era o pecado. Eles queriam gerar esse desprezo no povo em relação a Jesus. Enquanto o povo estava começando a perceber, olha, eu acho que esse é o Messias prometido, os fariseus estavam querendo mostrar, não, ele está sendo guiado pelo maioral dos demônios. Então, os fariseus queriam que o povo rejeitasse a Cristo, que o povo desprezasse a Cristo. Simples. Um outro elemento que a gente percebe também que está presente aí é aquilo que o George Orwell chamou de duplo pensar, né? Sim. Livro 1984, onde ele mostra, assim, que, de certo modo, né, toda pessoa que está a serviço de um sistema, Sim. ela é capaz de, na mesma mente, ou seja, a própria pessoa, ela é capaz de conviver com dois pensamentos totalmente antagônicos. Sim. Totalmente diferentes, divergentes um do outro, né? Uhum. Ao mesmo tempo que eles, no templo, falavam do nome de Deus, pregavam a palavra de Deus, na prática, eles tinham um procedimento anti-Deus. Sim. Ou seja, tudo que eles faziam era exatamente o contrário do que Deus mandava. Existia aqui uma incoerência também, né, de raciocínio deles. Adoravam a Deus por um lado e falavam contra aquelas coisas que estavam acontecendo em nome de Deus. É o que a gente Né? vê na mídia hoje, né? Sim. Pessoas que disseminam o ódio, elas falam sobre amor. Sim. Mas elas estão disseminando ódio, mas elas falam sobre amor. Então, é o duplo pensar. Sim. A mesma pessoa consegue conservar na sua cabeça dois pensamentos totalmente diferentes sobre a mesma coisa. Sim, mantém duas ideias antagônicas, né, ao mesmo tempo. Defendem o amor de forma odiosa, né, defendem a tolerância sendo intolerantes. Né, então, também é o duplo pensar, né, também é algo que aparece aqui na fala dos fariseus. Jesus responde a isso. Jesus deixa isso claro, né? Jesus agora vai evidenciar o absurdo que estava acontecendo ali, o absurdo da fala dos fariseus. E Jesus oferece pelo menos dois argumentos aqui para eles. O primeiro argumento está no versículo 25 e 26, que vai dizer assim: Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes:
todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? Ou seja, que Jesus conhece o pensamento deles, então mostra mais uma vez o caráter divino de Jesus, né, capaz de conhecer os pensamentos, e Jesus vai mostrar, olha, como assim eu estou expulsando demônios através de demônios? Né? Será que o reino de Satanás está contra ele próprio? Será que Satanás não está contra Deus? Né? É óbvio que o diabo não está contra ele próprio. Se Satanás estivesse lutando contra si mesmo, em algum momento o reino dele acabaria, não subsistiria, né? Mas não é isso que acontece. É óbvio que Satanás não está lutando contra si mesmo. É óbvio que Satanás está contra o reino de Deus. Então não faz sentido você dizer que quando eu expulso um demônio, eu faço isso através de demônios. Né? O reino dividido não subsiste. Né? O que Jesus vai mostrar aqui. Então isso é um argumento que não faz sentido. E o segundo argumento de Jesus é mostrar a hipocrisia dos fariseus no versículo 27, quando ele diz: e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão juízes contra vocês. Então, Jesus está mostrando aqui que os fariseus não tinham critério para fazer esse julgamento. Esse texto deixa evidente para a gente, mostra para a gente, que naquela época existiam judeus que expulsavam demônios, que agiam dessa maneira, fazendo exorcismos. E aparentemente os discípulos dos fariseus eram encorajados também a fazer isso. Os fariseus incentivavam seus discípulos a expulsar demônios. Se a gente for lá em Atos, a gente vai... Tem um exemplo muito claro, está lá em Atos, que a gente lê agora, dos filhos de Cefas. A gente falou há algum tempo aqui sobre esse texto. Atos 19, no versículo 13. Atos 19, no versículo 13, vai dizer assim: e alguns judeus, e aí vai dizer o que eles eram, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo nome de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. E aí o restante da história a gente conhece. Né? Não deu muito certo o exorcismo deles. Os demônios foram para cima daqueles homens e eles saíram fugidos, envergonhados, machucados, porque não tinham autoridade para isso. Mas o que o texto diz? Que eles eram exorcistas ambulantes, judeus, exorcistas ambulantes. Então, assim, existia esse grupo de judeus que exorcizavam, tentavam exorcizar demônios. Se conseguiam ou não, a Bíblia não diz, né? Se tinham sucesso nisso ou não, a Bíblia não diz. Mas haviam judeus que expulsavam demônios, que tentavam exorcizar pessoas ali, expulsar demônios. E quando a gente olha para os registros históricos, né, a gente vai ver até alguns relatos estranhos de judeus tentando fazer isso de algumas maneiras meio bizarras até. No livro de Tobias, que está na Bíblia Católica, né, é um livro apócrifo, a gente chama de deuterocanônico. Né? O livro de Tobias mostra um exorcismo ali queimando o fígado de peixe. Então pega o fígado de peixe, um homem pega um fígado de peixe, coloca no quarto, e o livro ali diz que o cheiro do fígado de peixe queimando expulsou o demônio. Então você vê como é que umas coisas meio bizarras assim, né? Macumba também. Um trabalho ali que fizeram. Flávio Josefo vai dizer também de um homem chamado Eliasar que expulsava demônios através do nariz. Né? E ele queimava algumas raízes, colocava para o endemoniado cheirar, o endemoniado espirrava, e ali ele considerava que o demônio tinha saído pelos espirros. Né? Então isso a gente vê no livro do historiador judeu, né, Flávio Josefo. Então, assim, a gente vê que tinha uns rituais meio bizarros, assim, tentando expulsar demônios, né? E isso tudo na época de Jesus. Então, existia esse grupo que queria fazer exorcismos, né? E o texto aqui vai mostrar que os discípulos dos fariseus, os filhos, né, dos fariseus, também tentavam fazer isso. E os fariseus apoiavam. E aí Jesus pergunta: ora, se vocês não dizem que os seus discípulos estão expulsando demônios,
através de Satanás, com que critério vocês vão dizer que eu expulso demônios através de Satanás? Não é incoerente? Não é hipocrisia? Então Jesus vai dizer, olha, vai lá perguntar para os seus discípulos se eles acham que vocês acreditam nisso, que a expulsão de demônios é através de Satanás. Então Jesus vai dizer, é lógico que não. E o que vai acontecer? Os seus discípulos vão ser capazes de condenar vocês. Os seus discípulos vão poder ser juízes de vocês, condenar essa hipocrisia. Sim, o sentimento que motivava essa ideia dos fariseus era que o povo estava dando atenção para Jesus. E os fariseus estavam perdendo a influência no meio do povo. Isso gerava inveja. Né? Em outros momentos, a Bíblia vai dizer que o sentimento dos líderes judeus era esse, de inveja contra Jesus. Por isso que o prenderam, por isso que o crucificaram. Então, era esse orgulho de querer manter a sua autoridade, de querer manter a sua influência, e a inveja de ver pessoas seguindo a Jesus. Então, quando eles escutam ali o povo questionando, será que esse é o filho de Davi que nós devemos esperar? Eles têm que dar uma resposta na hora, e a resposta é essa coisa absurda que eles falam. E Jesus deixa esse absurdo claro. Né? Olha, não tem como o diabo estar contra si mesmo. O reino dele não subsistiria. E depois ele diz, e vocês dizem que os seus discípulos expulsam demônios não por Satanás. Por que vocês dizem que eu expulso demônios por Satanás? Né? Então Jesus vai mostrar, os seus discípulos então são capazes de ser juízes de vocês. E isso para um fariseu orgulhoso era uma provocação forte. Né? A gente vê aqui que, algumas vezes, né, a gente fala até bastante disso aqui, que Jesus provocava os fariseus com aquela frase, será que vocês não leram? Vocês nunca leram? Né, e isso deixava os fariseus ali enraivecidos. Essa aqui é uma provocação quase que tão intensa quanto. Olha, os seus discípulos vão ser juízes de vocês. Os seus discípulos são capazes de condenar vocês. Eles se achavam melhores do que todo mundo, do que principalmente seus discípulos, e agora seriam condenados, julgados pelos seus próprios discípulos. Então era uma provocação ali, né? Como que isso não deixaria... Ele defendia a verdade. Né? Jesus não batia a boca com os fariseus, mas ele defendia a verdade. E mostrava ali com sabedoria a incoerência, né, do discurso deles. Como que eles eram hipócritas e incoerentes naquilo que eles estavam falando. Né? E diante dessa exposição da incoerência da fala dos fariseus, a conclusão é óbvia. Jesus não expulsava demônios pelo poder do diabo. Jesus expulsava demônios pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. E aí Jesus conclui, no versículo 28 e 29, ele vai dizer, ora, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, o que isso significa? Certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele? Ou seja, se Jesus estava expulsando os demônios pelo Espírito de Deus, então, de fato, ele era aquele rei prometido. Ele era aquele que tinha poder para subjugar o inferno, para subjugar o pecado. E isso ficava evidente. Ele estava ali curando enfermos, ele estava expulsando demônios, ele estava estabelecendo o reino de Deus, ele estava reinando sobre as hostes malignas do inferno. Então ele era rei, o reino de Deus chegou até vocês. E então Jesus traz essa imagem, né, de alguém saqueando uma casa, de um valente, de uma pessoa forte. Como que esse saqueador precisa fazer? Precisa amarrar aquele valente, e então vai conseguir pegar aquilo que está lá dentro. E em muitos meios evangélicos, né, esse texto é usado para justificar aquela gíria do tá amarrado. Tá amarrado, eu te amarro, tá amarrado em nome de Jesus. E não é isso que o texto está dizendo. Não é esse o objetivo. É só uma metáfora, é só uma imagem. Não é para a gente sair por aí dizendo que está amarrado e achar que essa frase vai ter algum poder. Não, Jesus está mostrando aqui que ele é mais forte do que o diabo, ele é mais forte do que o inferno. E quando ele vem no mundo, e esse mundo, o sistema de pecado desse mundo, a gente pode entender como essa casa do diabo, né, porque a palavra vai dizer que o diabo é o príncipe desse mundo. Né, mas lá em João 16:11 vai dizer que o príncipe desse mundo já está julgado, já está condenado. Então, quando Jesus vem a esse mundo, entra no território, no terreno antes dominado pelo inferno, pelo diabo, o que Jesus faz é tirar o poder do diabo, é amarrar o diabo, é tirar dele todas as suas forças
e reinar sobre ele. Então, o que Jesus faz? Ele retira, ele saqueia a casa do diabo. Ele retira das mãos do diabo aqueles que estavam aprisionados. Ele começa a libertar pessoas, a libertar oprimidos. Foi o que Jesus fez com esse cego e mudo. Ele liberta aquele homem. E da mesma maneira, Jesus tem, ao longo dos séculos, libertado muitos das garras do diabo. Talvez nós possamos dizer, olhar para a nossa história, olhar para a nossa vida e ter essa consciência. Nós já estivemos presos nas garras do diabo. Nós já estivemos seguindo o caminho dele, nós amarrados pelo poder do diabo, mas o que Jesus faz? Jesus veio até nós, ele nos resgatou do império das trevas, nos trouxe para o reino da sua luz, ele nos tirou das mãos do diabo e do inferno e faz com que hoje nós sejamos seus filhos, membros da sua família. Jesus venceu sobre o diabo, Jesus venceu sobre o inferno, ele é mais poderoso do que as hostes malignas. Ele nos salva, ele nos resgata, ele saqueou o inferno, ele nos trouxe para si. Essa autoridade de Cristo é evidenciada aqui nessa imagem que ele traz. Quando você falou a respeito dessa questão de amarrar, me fez lembrar um outro aspecto que eu acho que é importante a gente ressaltar. É que lá no início, Mateus faz uma associação de duas doenças físicas com a possessão demoníaca. Trouxeram a Jesus um demoniado cego e mudo. E esse é um outro aspecto que também é muito ressaltado nas igrejas evangélicas em muitos arraiais, né, que toda doença é fruto de uma possessão demoníaca ou de uma opressão demoníaca. O que não é verdade também. Sim. Porque existem muitos momentos aqui que Jesus cura e não é mencionado nada a respeito de uma expulsão, né? E até quando ele vai ressuscitar mortos, ele não repreende o demônio da morte, não existe isso. Sim. Então, a gente precisa também levar isso em consideração. Né? Um cuidado que a gente tem que ter, né? Ele traz aqui esse exemplo de um homem que era cego e mudo e endemoniado, e isso não quer dizer que todo doente está doente por conta de ação de demônios. Né? Existem doenças naturais, existem doenças que vêm até mesmo pela vontade de Deus, né, para glorificar o nome do Senhor ou para, através daquela doença, levar também a pessoa a algum entendimento, a se aproximar de Deus. Enfim, nem toda doença é possessão demoníaca, nem toda doença é influência do diabo. Então, isso também precisa ficar claro para a gente aqui no texto, para a gente não cair nesse erro. E aí nós... Sim. Como uma maneira de demonstrar quão cegos, quão surdos éramos, como Deus nos liberta para verlo e para abrir. Para ver quem é conhecer de certa forma... Nos tirar a cegueira, nos tirar a surdeira. Metaforicamente, né, todos nós passamos por isso que esse homem aqui passou. Né, porque por conta do pecado nós estávamos presos nas garras do diabo, por conta do pecado nós estávamos cegos para Deus e nós não conseguíamos nos voltar para Ele, nos chegar a Ele, falar com Ele. Então Cristo também tira a nossa cegueira, tira a nossa mudez e nos liberta do império das trevas. Então, de certa maneira, sim, todos nós passamos por esse milagre, né, por essa cura, por esse poder de Deus, todos nós que somos salvos, que cremos nele. Então, nós chegamos aqui na última parte, irmãos, da nossa meditação de hoje, onde Cristo vai destacar que existem duas possibilidades, ou confessar ou rejeitar ao Messias. Ele vai falar isso no versículo 30, quando ele diz aí, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. O que Jesus está dizendo? Não existe um meio termo no nosso compromisso com Ele. Ou nós estamos com Ele, ou nós somos contra Ele. Ou nós ajuntamos com Cristo, ou nós espalhamos. E o que nós vemos muitas vezes são pessoas dando desculpas e dizendo, não, eu não tenho assim um compromisso muito grande com Deus, eu não vou na igreja, mas está tudo certo. Eu estou bem com Deus aqui, não tenho nada contra Ele, não. Né? E acha que está ali meio neutro, né, nessa situação. Mas o que Jesus está dizendo? Isso não existe. Ou você ajunta, ou você tem um compromisso com o estabelecimento do reino de Deus, com o Evangelho, com a Igreja de Cristo, ou você está contra Ele,
Ou você se opõe a ele, ou você está a favor do sistema de pecado desse mundo, da obra do diabo nesse mundo. Ou você se volta para Cristo, ou você se volta contra Cristo. Não existe neutralidade nesses termos. Não existe neutralidade em relação a isso. Ou nós estamos com ele ou contra ele. Ou seja, irmãos, quando nós nos voltamos para Cristo, é necessário um compromisso total, um compromisso completo, de nos achegarmos, de nos aproximarmos, de dizermos, olha, eu estou aliançado com Deus, eu estou compromissado com Deus, eu quero viver a minha vida para Ele, porque se nós não fazemos isso, nós vivemos para o pecado, nós vivemos para aquilo que o nosso coração grita, para a nossa carne, nós vivemos para a obra desse sistema de pecado, e não para o reino de Deus. Não existe meio termo ou desculpas. Precisamos nos aliançar com Ele. Precisamos nos achegar a Ele. Só existem essas duas possibilidades. Só existem essas duas possibilidades. No versículo 31 e 32, a gente vai ter um texto polêmico. Um texto polêmico. Que vai dizer assim: por isso, digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Então aqui nós temos o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem já cometeu esse pecado? Hein? Pecado imperdoável. Quando a gente acompanha alguns teólogos, alguns pastores nas redes sociais, a gente vê que eles abrem aquelas caixinhas de pergunta, sempre vai, em algum momento, aparecer essa pergunta: o que é o pecado contra o Espírito Santo? As pessoas querem saber, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? E a gente vê que os pastores sempre estão ali respondendo, pacientemente a essa pergunta, tirando essas dúvidas. Porque, de fato, é um texto que traz dúvidas, diferentes interpretações. O que o senso comum entende como a blasfêmia contra o Espírito Santo? Até muitos meios pentecostais, mas clássicos, defendem isso. Que se você duvidar de alguma coisa que está acontecendo, um mover ali no culto, alguma coisa assim, duvidar que aquilo vem do Espírito Santo, ou se tem alguém rodopiando, pulando, gritando, fazendo alguma coisa, você duvida que aquilo vem do Espírito Santo, ou se você, em algum momento, escarnece, faz uma piada, acha graça, você está blasfemando contra o Espírito. E então esse pecado não tem perdão. Irmãos, quando eu era adolescente, que eu venho desse meio, isso me deixava muito angustiado. Porque adolescente, sabe como é que é, A gente achava graça de tudo. Então, a gente ia para o culto e depois se juntava, para comer alguma coisa e comentava. Tinha irmãos assim que davam uns gritos na hora da palavra, e assustava todo mundo. E depois a gente comentava, achava graça daquilo. Ou falava também, às vezes, quando tinha um mover, assim, as pessoas muito eufóricas, a gente também comentava, achando um pouco de graça daquilo. E depois eu ia para casa e aí esse texto me vinha na cabeça. Eu ficava assim, será? Mas se foi o Espírito Santo que estava com o irmão gritando lá? E aí imagina, angústia. Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Aí eu ficava, se eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu não tenho perdão. Então eu acabei de perder minha salvação, porque não vou ser mais perdoado. E eu ficava com aquela angústia, com aquilo ali, me incomodando, tirando meu sono de noite. Mas será que é isso? Será que esse é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, como eu acreditava quando eu era adolescente? Não, irmãos. Graças a Deus que não, Senão muitos de nós já teríamos pecado contra o Espírito Santo. Como é que a gente entende o que é o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo? A gente precisa entender o contexto. O que está em questão aqui no nosso texto? O que está em questão no nosso texto, irmãos, é a possibilidade de confessar ou negar a obra de Cristo. O que os fariseus estavam fazendo? Dizendo que o Messias não era o Messias. Dizendo que Jesus não tinha o Espírito de Deus,
que Jesus estava no poder do diabo, estava fazendo a sua obra pelo poder de Satanás. Era isso que os fariseus estavam dizendo. E é nesse contexto que Jesus coloca ali a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, dentro do texto que nós estamos estudando até aqui, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É você negar que Cristo é o Filho de Deus. É você negar a obra de Cristo, a obra do Espírito através de Cristo. É você negar o chamado do Espírito Santo para a salvação. Qual é um dos papéis do Espírito Santo no mundo? João 16, do 8 ao 11. O Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele que revela Cristo aos nossos corações. E diante disso, diante desse chamado do Espírito para crermos em Cristo, nós temos duas opções. Ou nós cremos no Espírito, ou nós nos opomos ao Espírito, ou nós rejeitamos o chamado do Espírito para crermos em Cristo. Então, ou nós confessamos, ou nós rejeitamos. Blasfemar contra o Espírito Santo, pecar contra o Espírito Santo, é rejeitar o ministério do Messias. É rejeitar o fato de que Cristo é o nosso Salvador, é aquele que veio de Deus e que nele estava o Espírito. Quando nós rejeitamos a Cristo, firmemente, persistentemente, nós nos colocamos contra o Espírito Santo. E a nossa negação a Cristo é, então, uma blasfêmia, uma rejeição ao Espírito. A gente vê lá em Atos 7, se você quiser abrir também Atos 7, nas falas de Estevão, quando ele faz a sua defesa, olha o que Estevão vai dizer, Atos 7, versículos 51 e 52. Ele fala: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. E que Estevão está dizendo, olha, no Antigo Testamento, os seus pais, os líderes daquela época, rejeitavam o anúncio dos profetas. O que os profetas anunciavam? A vinda do justo, a vinda do Messias. Hoje, quem nos anuncia a vinda do Messias? O Espírito Santo. E o que vocês estão fazendo é exatamente a mesma coisa, rejeitando o Espírito, quando ele anuncia para vocês o justo, quando ele anuncia para vocês a Cristo. Então, essa rejeição do anúncio do Espírito, essa rejeição do chamado à salvação, do chamado ao Evangelho, essa rejeição é o que nós entendemos como a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, como saber se nós blasfemamos contra o Espírito Santo? Ou você rejeita a Cristo, ou você aceita, você recebe a Cristo. Aqueles que recebem a Cristo atendem ao chamado do Espírito. Aqueles que rejeitam a Cristo até o fim se opõem ao Espírito, blasfemam contra o Espírito Santo. E para esses, o texto é claro, não existe perdão. Quem quer ser perdoado vai ter perdão. Quem Sim. rejeita, Até mesmo não querem ser perdoados, né, essas pessoas. aí também é diferente da chocarrice, né? Sim. Sim, você vê que é bem diferente da questão de não acreditar que um mover vem do Espírito. Não tem a ver com isso. O verso 28 deixa bem claro, né, qual é a Sim. situação. Jesus disse, se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Sim. Ou seja, só há duas possibilidades. Ou Cristo está sendo usado por Beelzebul, ou ele está sendo usado pelo Espírito Santo. Sim. Né? Ou ele está sob o influxo, o poder do Espírito Santo. Sim. Você mesmo já colocou Lucas, desde Lucas, né? Jesus de Lucas, tudo que ele faz é no poder do Espírito. Sim. A gente já começa pelo nascimento. Como é que isso vai acontecer? Maria pergunta. Será sobre ti o Espírito Santo. Sim. E o Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Aí quando ela, mais na frente, o anjo fala para ela, o que está em você é do Espírito Santo. Né? Foi concebido pelo Espírito. Sim. Depois ele fala, e no poder do Espírito, Jesus vai sendo levado ao deserto. Então, ou seja, tudo ali na vida de Cristo, especialmente até o capítulo 4,
Movido pelo Espírito, sim. Então a vida toda de Cristo é uma vida encharcada da presença do Espírito. Sim. Por outro lado, quem envia o Espírito sobre a igreja? É Cristo. Sim. Por isso que a confissão lá de 1054, se eu não me engano, deu aquele rolo lá, porque a confissão da igreja ocidental foi que o Espírito procede do Pai e do Filho. O Filho também é responsável pelo envio do Espírito. Sim. Então, blasfemar contra Cristo, contra a obra de Cristo, é uma blasfêmia direta contra o Espírito Santo. Sim. Ou seja, a questão toda é crer que o Espírito de Deus estava em Cristo e que Cristo nos envia o seu Espírito. Né? E curioso e até o que torna difícil também o texto, no versículo 32, quando Jesus diz que se alguma palavra for dita contra o Filho do Homem, isso será perdoado, né? Mas contra o Espírito não. Ou seja, o que não tem perdão é justamente você se opor a essa obra do Espírito. Jesus vai dizer, contra o Filho do Homem há perdão. A gente lembra de Pedro. Né? Pedro negou a Cristo 3 vezes. Pedro foi perdoado? Sim, Pedro foi perdoado. Então, aquelas pessoas que questionavam, poxa, mas Jesus vem de Nazaré, é Messias, vem algum Messias, vem algum profeta, né, da Galiléia, de Nazaré, pessoas que questionavam ali o próprio ministério de Cristo, essas pessoas ainda teriam perdão. Mas se alguém se opusesse à obra do Espírito Santo na vida de Cristo, então não haveria perdão. Ali já não haveria perdão. Tem a ver com as 3 pessoas da Trindade mesmo. Quem Sim. convence o homem do pecado Sim. é o Espírito, né? Uhum. O próprio Espírito é quem convence. Então, se opor ao Espírito é se opor a Cristo. E é não querer ser perdoado, inclusive. Não querer ser perdoado. É rejeitar o perdão. Sim. Então, caminhando para o final do nosso texto, tudo diz respeito, então, irmãos, a confessar ou a negar a Cristo. Confessar ou negar a obra de Cristo. Por isso que a conclusão, a partir do versículo 33 ao 37, vai dizer: tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Ou seja, tudo diz respeito a confessar ou negar a Cristo. E ele traz essa imagem da árvore boa com bons frutos, árvore má com maus frutos. E aqui no nosso texto a gente vê que existem os dois lados. Cristo era aquela árvore boa, que estava ali mostrando os bons frutos, evidenciando de onde ele procede, que ele vem do Pai, evidenciando a sua divindade, evidenciando que ele era movido pelo Espírito. Os frutos estavam ali revelando quem Cristo era. Do outro lado, a gente tinha as árvores más, os fariseus, que evidenciavam com as suas palavras que aquilo que eles tinham no seu coração, a inveja, o ódio, o orgulho, ou seja, aquilo que os fariseus estavam dizendo mostrava que eles não eram árvores boas, que aquilo que eles guardavam no coração não era algo bom, era pecado. Depois Jesus vai falar do tesouro como um baú de tesouro, e ele vai dizer que se o seu tesouro é bom, você vai tirar dali coisas boas. Se o seu tesouro é cheio de coisas ruins, ou seja, se aquilo que você considera valoroso, importante para você, são coisas ruins, são pecados, o que você vai tirar dali é isso, são pecados, são coisas más. Então, quem tem o bom tesouro tira coisas boas dali, quem tem o mau tesouro tira coisas más dali. E por onde essas coisas se evidenciam? Por meio das nossas palavras. As nossas palavras vão mostrar aquilo que está no nosso coração. No final do versículo 34 diz isso: a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, se nós carregamos no nosso interior sentimentos ruins, pecados, ódio, orgulho, inveja, como os fariseus, as nossas palavras, a nossa confissão vai revelar isso. Se nós guardamos em nosso coração o amor a Deus, a fé em Cristo, o desejo de ver o reino avançando, as nossas palavras vão evidenciar isso. Pelas nossas palavras nós entenderemos o que está nos nossos corações. E isso, irmãos,
é uma coisa de importância vital. Importância vital. Por quê? Porque Cristo vai dizer que no dia do juízo, todas as pessoas darão conta de todas as palavras inúteis que proferirem. Ou seja, aqueles fariseus, eles estavam com as suas palavras tentando afastar o povo de Cristo. Eles precisariam dar conta disso. Jesus estava dizendo, isso não vai passar impune, isso não vai ficar sem uma consequência. Essas palavras serão julgadas no dia do juízo. Tudo que você disser contra Cristo ou a favor de Cristo será trazido à tona no dia do juízo. E a gente lembra, não existe neutralidade, não existe meio termo. Ou nós falamos coisas que edificam, que são para a glória de Deus, ou nós falamos coisas que não edificam e que se voltam para o sistema desse mundo de pecado. Não existe meio termo. Nós iremos prestar contas de todas as palavras que proferirmos. E ele termina dizendo, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Então, aquilo que confessarmos, se confessamos a Cristo ou se negamos a Cristo, isso definirá se seremos justificados ou condenados. Não simplesmente pela palavra, mas como o texto vem dizendo, porque essa palavra reflete aquilo que está no nosso coração. Essa palavra reflete o nosso interior. Paulo vai dizer isso lá em Romanos 10, eu vou ler rapidamente o texto, não precisa abrir. Romanos 10, no versículo 9 e 10, ele diz, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, irmãos, todos nós um dia responderemos se com o coração cremos e se com a boca confessamos a Cristo ou não. Pelas nossas palavras, pela nossa confissão, seremos julgados ou condenados. Para a gente concluir nossas aplicações, nós vivemos num mundo, irmãos, que rejeita Cristo de diversas maneiras. Não é verdade? Nosso mundo rejeita Cristo, algumas pessoas em oposição direta, dizendo que realmente não querem e não vão seguir a Cristo, seguindo a outros deuses, seguindo aos ídolos desse mundo, dizendo que preferem viver nos seus pecados abertamente. E outras pessoas rejeitam a Cristo com discursos mais sutis. Até mesmo pessoas de dentro da igreja, como o pastor colocou aqui, né, que se opõem à vontade de Deus, que não seguem a vontade de Deus, não seguem a lei de Deus, ainda que frequentem uma igreja. Então a gente vê diversos discursos, pessoas dizendo, não, eu não preciso me comprometer com Jesus, porque na minha casa aqui eu já estou bem com Ele. Não preciso ter um compromisso firme, definitivo. Não preciso seguir o que a Bíblia diz. Deus me aceita de qualquer maneira. Deus me aceita como eu sou. Não preciso abandonar meus pecados, né, porque Deus não se importa com isso. Então, diversos discursos que, no fundo, mostram uma rejeição a quem Cristo é, o Messias, o Rei prometido. Ou seja, o nosso mundo é um mundo confuso, é um mundo perdido. É um mundo que não consegue olhar para Cristo e ver nele o Salvador. É um mundo que ainda está espiritualmente cego, espiritualmente mudo, espiritualmente preso nas garras do diabo. Como nós falamos aqui também, a igreja é um instrumento pelo qual Deus faz o seu reino avançar nesse mundo. E nós, como igreja, irmãos, precisamos buscar dar esses frutos que evidenciem a boa árvore, que evidenciem o ministério do Messias, que evidenciem a verdade do Evangelho. Enquanto muitos cristãos têm seguido a Cristo de forma descompromissada, o mundo está confuso, precisando de pessoas que estão em Cristo, que mostrem para elas, que apontem para elas, esse é o Messias, esse é aquele que veio de Deus, esse é aquele em quem está o Espírito de Deus, esse é o Salvador do mundo, esse é o nosso Senhor. Não existe meio termo, não existe neutralidade. Ou nós ajuntamos com Cristo e trabalhamos para o avanço do reino, ou nós espalhamos e trabalhamos para o avanço do sistema desse mundo, do sistema de pecado desse mundo. Só existem duas opções.
E é por isso que nós precisamos, irmãos, reafirmar o nosso compromisso com Cristo. Precisamos reafirmar a nossa aliança com Ele e dizer que, de fato, estamos ajuntando com Cristo. De fato, estamos voltados para Ele e não contra Ele, porque Ele é a única salvação para esse mundo. Ele é o único Salvador desse mundo. Ele é o Rei prometido. Então, se você, meu irmão, tem vivido uma vida descompromissada com Deus, se você tem vivido uma vida distante de Deus, uma vida que não busca Ele, que não se compromete com Ele, se você tem vivido uma vida que não se interessa pelas coisas do reino, eu te convido a se voltar para o Senhor, a receber o Senhor, a crer nele. Ou estamos com Cristo, ou estamos contra Cristo. Se estamos contra Cristo, estamos de fato, como os fariseus diziam, seguindo a Satanás. Mas se estamos com Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. E recebemos dele a salvação. Recebemos dele a libertação das garras do diabo e do inferno. Temos os nossos olhos abertos. Temos os nossos lábios abertos para podermos louvar a Deus, para podermos glorificar a Ele com a nossa vida, com o nosso coração. Então, se você está distante de Deus, aproxime-se dele. Se você tem vivido uma vida voltada para os seus pecados, voltada para a sua carne, para a sua própria vontade, se arrependa e busque a vontade de Deus. E busque o reino de Deus. Busque o reino daquele que é o Salvador do mundo. E se você já anda com Cristo, posicione-se como cristão. Posicione-se. Entenda que ou nos posicionamos com Ele, ou estamos contra Ele. Mais uma vez, não existe meio termo. Assuma a sua confissão diante dos homens. Assuma a sua fé diante dos homens. Vença a vergonha, vença a timidez, a covardia, o pensamento de que, bom, se eu me posicionar como cristão, as pessoas vão me rejeitar, as pessoas vão me excluir. Veja, Cristo foi o mais rejeitado entre os homens, mas Ele foi aprovado pelo Pai. Ele era aquele de quem o Pai se agradava. Irmãos, não importa para nós sermos rejeitados pelos homens, importa para nós sermos aprovados por Deus. Importa para nós estarmos com Cristo. Então se posicione como cristão. Se posicione. Nós podemos sofrer oposição, assim como Cristo sofreu. Se você voltar poucas páginas no texto que nós lemos há poucos dias, capítulo 10, versículo 25, Jesus diz assim: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram um dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Mas se nós formos chamados assim, se nós sofrermos oposição do mundo, o que importa para nós? Importa para nós estarmos com Cristo. Importa para nós sermos aprovados por Ele, ajuntarmos com Ele, sofrermos com Ele se for preciso, para que um dia estejamos com Ele na glória eterna. E que assim seja, irmãos. Um dia nós prestaremos conta de tudo, o que fizemos aqui, o que falamos aqui. Um dia nós prestaremos conta da nossa confissão, se confessamos a Cristo ou se negamos a Ele. E nesse dia nós sejamos encontrados fiéis. Amém? Amém, irmãos. Vamos orar a esse respeito? Feche seus olhos. Ó Deus, bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome, ó Pai, porque hoje nós vivemos em um tempo, em uma era em que podemos conhecer o ministério de Cristo. Quantas gerações se passaram, quantos profetas vieram a esse mundo, desejando ver esse cumprimento, o cumprimento da vinda do grande Rei. Quantos homens, ó Deus, ansiaram pela chegada do Messias, mas o Senhor nos dá esse privilégio, essa graça de conhecê-lo, de saber, ó Deus, que o nosso Messias já chegou, que o nosso Rei já veio a este mundo e reina sobre nós, e reina sobre o seu povo,
e tem subjugado as hostes do inferno e os demônios debaixo dos seus pés, até que um dia venha em poder e glória e reine definitivamente. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por essa grande verdade que a tua palavra revela a nós, que nós temos um Salvador, nós temos um Senhor, nós temos um Rei. E nós, ó Deus, que antes estávamos aprisionados pelo diabo, nós que antes andávamos nos caminhos desse mundo, nos caminhos fazendo a vontade da nossa carne, a vontade dos nossos pensamentos pecaminosos, hoje nós podemos ser encontrados por Ti. Hoje, ó Deus, nós somos resgatados pelo Senhor. E estamos aqui, ó Pai, na Sua casa, ouvindo a Sua palavra, porque a Sua misericórdia é grande e dura para sempre. Tudo isso, ó Deus, é obra da Sua graça, porque nós não merecemos. Nós não tínhamos em nós nada para Te oferecer, ó Deus, nada que pudéssemos apresentar a Ti para alcançar ou para conquistar a nossa salvação. Nós não tínhamos nada, mas o Senhor nos alcançou, o Senhor nos salvou, porque o Senhor não esmaga a cana quebrada, o Senhor não apaga o pavio que fumega. Nós assim éramos, ó Deus, fracos, impotentes, fragilizados, mas o Senhor nos alcançou. O Senhor nos alcançou. Louvado seja o Seu nome. Louvado seja o Seu nome. E que em nosso coração, ó Deus, exista sempre a gratidão pela Sua obra. Que em nosso coração exista sempre a alegria, ó Deus, da Sua salvação. Faça-nos, ó Pai, nos voltar para Ti e andar contigo. Que, ó Deus, a obra que o Senhor tem operado nesse mundo e nas nossas vidas se reflita em um comprometimento verdadeiro contigo e firme com o Senhor. Tira de nós, ó Deus, todo sentimento pecaminoso, de orgulho, de medo ou de vergonha, e permita-nos, ó Pai, nos posicionar como cristãos, permita-nos, ó Deus, dizer ao mundo que Tu és Rei, dizer ao mundo que Tu és o Senhor, que não existe outro Deus e outro Rei além de Ti. Dizer ao mundo, ó Deus, que Tu és a salvação dos homens e Tu és a esperança daqueles que estão longe. Ó Deus, fortalece a nossa fé, fortaleça-nos, ó Deus, na Sua presença. Faça-nos, ó Deus, viver para Ti, andar contigo. Faça-nos, ó Deus, dar frutos bons e tirar do tesouro do nosso coração coisas boas. Que assim andemos contigo até o fim, ó Pai, até a Sua vinda, para que na Sua vinda sejamos recebidos na Sua glória. E em tudo, como Teu povo, como Sua igreja, como Seu corpo nesse mundo, nós possamos glorificar o Seu nome, bendizer a Ti e Te louvar, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.